Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulheres no Controle. Eu sou Simone Gin, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e junto com Cíntia Tomasi, minha parceira do TCDF, estamos aqui em Florianópolis gravando esses episódios especiais durante o 4º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. E hoje estamos aqui com uma pessoa mais que especial. Né, Cíntia? Uma pessoa iluminada. Iluminada. Isso, Amélia Luz, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, está aqui com a gente para contar um pouquinho da sua história. Uma pessoa que nós conhecemos por meio de indicação de vários colegas, várias pessoas. Seu nome chegou até nós por indicação de várias pessoas. Então, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, agradecer ter topado estar aqui com a gente. E fala um pouquinho de você, da sua história, de como que você chegou até aqui, hoje, com a gente. Meninas, é um prazer enorme estar aqui hoje. Me sinto muito honrada por ter sido convidada para esse programa tão importante, né, que destaca o papel das auditoras de controle externo, dos tribunais de contas, né, uma função tão importante para a nossa sociedade e assim, um mundo tão masculino. Quando eu entrei no Tribunal de Contas, lá em... Tenho que fazer até conta. Faz tanto tempo. Lá em 1998. Nossa! Éramos poucas. Eu tinha 22 anos. Ainda estava na faculdade, fazia faculdade de Direito. E foi bem difícil, assim, os primeiros anos, né? Num universo masculino, num universo de pessoas mais velhas. Não tinha muito concurso, né? Não tem, a gente tem dificuldade, né? Então, esse programa ele é muito importante, né? É um avanço. Eu vejo os colegas que estão chegando agora e eu sempre brinco, olha, vocês estão sentando na janela, porque, assim, há muita história. A gente tem... não era dessa forma, né? Não era tão fácil assim. Como era? Nossa... O que você passou? Desde... não ser escolhida para fazer uma auditoria, porque precisava viajar muito, e eles entendiam que mulher não pode viajar, né? Mulher não quer viajar, é perigoso, tem medo. Mas não pergunta. Não pergunta. Nem convida. Nem convida, é velado. Hoje isso vem mudando, mas a gente, né? Hoje eu estou na função de coordenadora do Comitê de Segurança Pública, que temos o conselheiro Renato Rainha como presidente. Ele Padrinho do nosso projeto. Isso, maravilhoso, uma pessoa super engajada, uma pessoa que também tem brilho nos olhos, né? É muito importante a gente estar na convivência de pessoas que têm propósito, que gostam do que fazem. E eu acho que é o caso dele, pelo menos nesse pouco tempo de convivência. Nossa, muito bacana. E, enfim, então, quando eu fui, né, pensou-se na possibilidade, né, da gente criar um comitê de segurança pública, a gente levou essa ideia, né, eu ouvi de várias pessoas, nossa, mas olha, quem faz parte de comitê viaja muito, hein? Então, já pensa assim que o marido não vai deixar, que os filhos não, né, vão ficar órfãos, abandonados. se sentindo órfãos, abandonados. Então, é muito difícil, realmente, se a pessoa não tiver uma estrutura, né, em casa, se não tiver um marido companheiro que sonhe o seu sonho, filhos que compreendam o que está acontecendo, ou que se forem muito novos, não compreendam, mas a gente compreenda que é importante dar exemplo. Perfeito. É importante dar exemplo, ter pais, né, mães empoderados, vamos dizer assim, é importante para que ela no futuro também seja, né? Enfim, então eu acho que foi difícil ser mulher num trabalho que tem bastante homens. Mas a gente, graças a Deus, vem avançando, né? Lá o tribunal agora, a gente tem várias mulheres em postos de liderança. Então, a mentalidade vem mudando. Bem importante isso.
Que bacana. E você tem quantos filhos? Eu tenho uma menina. Uma menina? Uma menina. Que maravilha. Tá com quantos anos? Tem 20 anos. E até estava conversando agora mais cedo. Eu sou de Salvador. Morei em Salvador até os 20 anos. Com 20 anos eu fui morar no Rio de Janeiro. Na época, era complicado o vestibular, não existia o Enem, né? Em Salvador só tinha 2 faculdades. Uma era pública e outra era particular. Então, havia uma concorrência muito grande para se passar na faculdade de Direito. Direito era uma carreira bem concorrida na época, até por conta da falta de faculdades, né? E então, eu fui morar no Rio de Janeiro, na casa de uma tia minha, porque eu queria fazer faculdade. Então, passei no vestibular e fui morar com ela, minha tia querida, né? Que foi muito importante na minha vida. Se não fosse ela, né? Talvez eu não tivesse tido uma outra história. E então eu me afastei muito cedo da minha casa, da minha família. E agora minha filha veio com essa ideia de morar fora. Aí eu falei, gente, eu sofri desde 1996. O coraçãozinho apertado, longe da família do pai, da mãe, dos irmãos, dos sobrinhos, dos tios. Aí agora minha filha vai tá com essa ideia. E aí a gente pensa, aí a gente se corrige, logo a gente se corrige. Não, eu tive a minha oportunidade, ela tem que ter a dela. E a gente tem que investir nos sonhos dos filhos, né? Então, é isso. E apoiar, né? Apoiar. É o que nos cabe, não tem jeito. Certa vez, até acho que foi Valdélia que comentou, né, na conversa com a gente, que fala que o sucesso de uma mãe é tornar-se desnecessário para os filhos. É a gente conseguir formá-los ao ponto de nós não sermos mais necessárias. Mas é duro, né? É duro. Ouvir isso e sentir isso. Ao mesmo tempo é gratificante. Falar, não, ela não precisa mais de mim. Eu fiz um bom trabalho, agora ela consegue sozinha. Dizem que esse é o verdadeiro amor. Sim. Você ama tanto que você se dedica, você se entrega e você fica em stand-by e deixa a pessoa, né, viver, né, com seus próprios recursos, né, com a sua autonomia. Como é importante a gente ter autonomia, né? A gente não depender de ninguém. Tem um poema lindo do Gibran Khalil Gibran, o profeta, sobre isso. Sobre os filhos, né? Eu não vou recitar aqui, claro. Mas é só para que as pessoas depois busquem e leiam. Sim. É um maravilhoso que fala sobre os filhos. Que os filhos são como flechas lançadas ao tempo. É lindo. Uau! É um livro pequenininho. Esse mesmo. Tão denso, tão profundo. E, né, muito... Eu conheço. Conhece? Conheço. Que bacana. E como é que foi quando você foi para o Rio? Uma cidade nova, uma realidade totalmente diferente da que você vivia em Salvador, provavelmente. Um ambiente de universidade. Daí, como que surgiu o Tribunal de Contas? Então, Foi bem difícil, né? Assim, sair de casa, eu fui morar com os meus parentes, então, né? Bem difícil, muda a rotina, os hábitos, enfim. E, na época, por coincidência, eu tinha conhecido um rapaz no Carnaval, em 1995. Eu conheci um rapaz e ele era do Rio. E ele incentivou, venha fazer vestibular aqui no Rio e tal. E eu fui fazer o vestibular. E esse rapaz hoje é meu marido. Olha, o amor de carnaval! Meu companheiro. E, assim, se não fosse ele, muitas coisas não aconteceriam, né? Porque a gente sempre precisa ali de um apoio, de alguém que fala, vai lá que você consegue. Ou... Você acha que dá certo? Vai que eu cubro aqui, né? Eu dou conta das atividades. Eu apoio super, né? A minha filha, as tarefas com domésticas, né? Enfim. E aí, ele que me incentivou, olha, vai ter um concurso. Faz o concurso, quem sabe? Aí você ganha sua autonomia, né? Você pode ter, né, seu apartamento. Porque...
tudo que a gente quer, né? Tinha 20 anos, 22 anos. A gente quer a nossa autonomia, quer ter o nosso espaço. E aí foi ele que viu, ele tinha um amigo que trabalhava no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E aí falou, ó, tá tendo o concurso, eu fiz. E eu gostava muito de direito constitucional e direito administrativo na faculdade. E o Tribunal de Contas tem tudo a ver com isso. Sim. Né? Então, lá com os meus 22 anos, estou eu aprovada no concurso do Tribunal de Contas. Nossa. E aí eu fui morar em Niterói, porque a minha lotação foi na cidade de Niterói, que é bem próximo, né, do Rio de Janeiro. É uma ponte que eu acho que tem 16 quilômetros, algo em torno de 13 a 16 quilômetros, agora não sei de cabeça. E eu morava no Rio, porque eu fazia faculdade no Rio, aí eu acabei alugando um apartamento. Agora eu já estava empoderada, recebia um salário. E aí fui dividir um apartamento com uma colega em Niterói. E, enfim, começou a minha história com o Tribunal de Contas. Me formei e decidi continuar lá. Sempre foi uma excelente casa. Mesmo eu não, na época, eu não tinha terminado, né, a faculdade, ainda estava no 2º ano de faculdade. E eu decidi continuar, mesmo depois de formada, porque a gente tinha uma estabilidade, o nosso salário era um salário bacana, havia muito incentivo à capacitação, e eu fui ficando, esperando o tão sonhado concurso para o nível superior. Que levou tão somente 14 anos. Uau! Entre 12 e 14, alguma coisa assim. Acho que foram 14 anos. E aí eu fiz e passei. E hoje sou auditora de controle externo. Te mete! E assim, Uau. não poderia estar num lugar. Eu falo assim, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Sim. Não por uma questão de salário em conta, coisa do gênero. Mas por acreditar no trabalho que eu desenvolvo, por gostar do trabalho. Todos os dias, quando eu passo pela porta, como se fosse o primeiro dia, sempre com novos projetos e sempre pensando para frente, acreditando mesmo que a gente pode mudar e que todas as vezes que a gente tem uma oportunidade de fala e de trazer nossos exemplos, a gente pode mudar um pouquinho, né, no coração e na mente das pessoas. E, infelizmente, as pessoas que trabalham no serviço público, elas não fazem... Quer dizer, a maioria, né, não faz um concurso e sabe exatamente como que vai se trabalhar. Né? Quando você termina uma faculdade de medicina, você sabe que você vai trabalhar como médico. E você tem ali, você escolhe a sua especialidade, mas você já sabe qual é o trabalho. Quando você faz um concurso público, você não sabe. Se você vai trabalhar com parcerias público-privadas, se você vai trabalhar com o OS da saúde, se você vai trabalhar com licitações e contratos, com segurança pública, você não sabe. E muitas vezes a gente tem um trabalho que é burocrático, porque tem que ser, né? Se faz necessário aquele trabalho burocrático, de conformidade, que muitas pessoas podem achar enfadonhas, porque são mais dinâmicas, enfim. E a gente vê que tem muita gente infeliz no serviço público. E talvez por não conseguirem enxergar um senso de propósito, que aquele parafusozinho que ele aperta ali... é importante. E que tem que ser importante para ele, independente do que vai acontecer depois. Sim. Eu acho que eu sou muito feliz no meu trabalho por isso. Porque eu não imagino o que vai acontecer depois. Quer dizer, que eu não imagine as consequências daquilo com que eu estou trabalhando, uma sugestão, um relatório de auditoria. Não é isso. Lógico que a gente pensa, a gente, né, tem um propósito ali envolvido. Mas... depois de mim, a engrenagem continua. E aquilo que eu fiz, talvez não chegue a acontecer, né? As minhas propostas podem não ser aceitas, mas eu procuro não pensar. Eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu melhor, Eu fiz o meu melhor. Quem faz o seu melhor faz tudo aquilo que se espera, né, dele. Então, eu procuro fazer a minha parte. E eu tento, toda vez que eu tenho uma oportunidade de fala, todos os dias no meu trabalho, eu tento deixar isso registrado. Gente, vamos fazer o nosso melhor. Se não der certo, por circunstâncias alheias à nossa vontade, aí
né, não é nossa culpa. E isso faz com que você trabalhe melhor, que você veja senso de propósito no que você faz, que você procure fazer cada vez com mais qualidade, enfim. E dentro do tribunal, quando você entrou, inicialmente como área técnica, né? Nível médio, depois você partiu para cargo de auditora. Quando você transformou-se, né, em auditora, você trabalhou originalmente com o quê? Como que você iniciou a sua carreira de auditoria? Então, lá no tribunal, naquela época, nós não tínhamos uma separação muito bem definida. Nós entrávamos como técnicos de controle externo, nível médio ou nível superior. Então, na prática, eu trabalhava com auditoria. Mesmo depois do concurso, eu continuei a fazer tudo que eu já vinha fazendo desde os meus 22 anos. Né? Você já era auditora? Eu já era auditora, porque a gente, né, a máquina, enfim, naquela época funcionava dessa maneira. Então, não houve, assim, uma transformação. A transformação foi ao longo dos anos, com o Tribunal de Contas sempre incentivando, né, na capacitação, em trabalhos de qualidade, a nossa busca pessoal também por qualificação, enfim. E quais as áreas que você atuou? Área de saúde, área de educação? Sim. Antes da área de segurança pública, porque a gente vai chegar na segurança. Vai chegar, mas antes disso. Então, naquela época, o Tribunal de Contas ele era dividido de forma orgânica. Então, existe uma grande separação, que era órgãos... O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele atua tanto fiscalizando os municípios, com exceção da cidade do Rio de Janeiro, e o Estado. E, então, a gente tinha ali na estrutura da SGE, né, no controle externo, duas grandes áreas, que era Estado e município. Eu trabalhava no município. Então, dentro dessa subsecretaria municipal, havia 7 inspetorias. Essas 7 inspetorias, elas eram divididas pelo número de municípios. E aí eu trabalhava com um grupo de municípios. E aí a gente fazia de tudo. Contas de tomada de contas, subvenções, licitações e contratos. Minha praia sempre foi licitações e contratos. Né? Eu nunca trabalhei tanto com... Na verdade, eu nunca trabalhei nada com... Contas, por exemplo. Não. Eu sempre trabalhei com licitações e contratos, convênios. Teve uma época que a minha coordenadoria, eu assumi uma função. Depois que eu passei no concurso, eu acabei assumindo uma coordenadoria. E aí, por um breve período de tempo, a gente tinha ali licitações e contratos e também a parte de contas. Então, eu tinha uma super colega profissional maravilhosa, que infelizmente não está mais entre a gente, a Mônica Fontana, que era minha substituta. Então, ela era meu braço na parte contábil. E eu cuidava da parte de licitações e contratos. Depois de um tempo, a coordenadoria também se modificou, a estrutura orgânica do tribunal modificou, e aí eu continuei coordenadora e a gente passou a trabalhar com contratos e auditorias. E amei, né? Assim, amei. Na verdade, eu até esqueci de dizer, lá no iniciozinho a gente fazia auditorias. O setor que eu trabalhava tinha análise de parte de engenharia, tinha área de pessoal, tinha a parte de contas, licitações e contratos, e a gente ia fazer auditoria, né? Era aquelas auditorias enormes que a gente ficava meses. Olhava de A a Z. Exato. E não olhava nada, né? Exato. A gente se esforçava bastante, mas era tanto assunto, era tanta coisa para ver, aquela coisa que, enfim, muito difícil, né? A gente evoluiu bastante, né? A nossa qualidade, o nosso trabalho, as ferramentas que a gente usa hoje de seleção. Seleção de escopo mesmo, né? De delimitar. A gente vê mais de menos, né? A gente com mais profundidade. Com mais profundidade. Exatamente. Aquilo que é mais importante. Exato. Aquilo que dá mais resultado. Então, dessas áreas temáticas, foi só a segurança pública agora? Sim, aí te surgiu aí
há 4 anos, né? Você disse? Exato. Aí, a partir de 2021, o tribunal passou por uma nova mudança e agora a gente está focando nas políticas públicas. Então, houve todo um redesenho. E eu fui convidada para ser coordenadora da CAD Segurança, Coordenadoria de Auditorias em Segurança Pública e Cidadania. Não podemos esquecer a cidadania, tão importante. E é isso, é um desafio diário. Hoje eu não estou mais como coordenadora, mas eu brinco que eu saí da coordenação, mas a coordenação não saiu de mim. Até porque, como eu já tenho 27 anos de casa, a gente fica meio assim... Conectado. E como é trabalhar? A gente cria uma certa expectativa, um certo estereótipo até, quando se fala do Rio de Janeiro. E pensar em tratar de segurança no Rio de Janeiro assusta um pouco. Uma mulher trabalhando com segurança no estado do Rio de Janeiro, como é que é isso? Essa é uma ótima pergunta. Porque as pessoas me perguntavam e se assustavam. Ué, você está na segurança? Né? Quebrando paradigmas. Exato. Sim, por que não? Eu adoro auditar. Eu audito qualquer matéria, a gente senta, estuda e audita. Mas realmente há uma resistência, até dos homens mesmo. É difícil a gente montar uma equipe. Há muita restrição, nem todos querem trabalhar com segurança pública e no Rio de Janeiro, né? Então, é um desafio, mas grandes desafios nos faz ficar apaixonados, né? Eu acho que quanto maior a dificuldade, onde está a dificuldade está o nosso propósito. Então, é difícil, mas assim, tem muita gente que quer fazer certo, né? Tem muita gente que quer fazer um bom trabalho, a gente chega nos órgãos de segurança pública, a gente é muito bem respeitado, estamos trabalhando com auditorias operacionais, né? Com um olhar operacional, e tem muitas... segurança pública é um problema muito grande, multifacetado. A segurança, o problema na segurança pública é porque todas as outras políticas deram errado. Exato. Né? A gente não tem políticas estruturadas... É só o efeito. Exato. Políticas estruturadas de educação, políticas estruturadas de saúde mental, né? Quando a gente fala assim, que uma pessoa entrou numa escola e saiu atirando, é um problema isolado. É um problema isolado, né? É um problema de saúde mental. Aquela pessoa não estava bem, ninguém acorda bem e fala assim, vou sair atirando, né? Então, isso em relação à saúde, em educação, ninguém nasce achando que vai ser, né? Vai cometer ilícitos, fraudes, tráfico. As pessoas vão se tornando, as pessoas não nasceram dessa forma. Até brinco que na faculdade a gente estudou sobre a teoria naturalista, né? E as pessoas... acho que era Lambrusco que falava que as pessoas nascem com características para o crime. E, enfim, isso é bem polêmico, né? Isso tinha bem... uma teoria dessa. Olhava a rosto, fisionomia isso. E de acordo com aquele fenótipo era propenso a tal, imagina. Exatamente. Que coisa mais interessante, né? Quanto evolução, imagina, você olhar uma característica física e já você tem a cabeça assim, então você tem tantos por cento mais chance de ser um psicopata, então já aprende logo. Então, as pessoas não, né? Então, assim, a gente precisa ter políticas públicas. A gente fez uma auditoria sobre violência contra a mulher. Na época, eu estava como coordenadora. E a gente identificou que os municípios, eles não têm planos para enfrentamento à violência, muito menos plano de violência contra a mulher. Né? Muitos municípios, na época da auditoria. E não havia projetos de empoderamento da mulher. Então, a gente sabe quanto maior a dependência financeira a mulher tem do marido, do homem, do pai, do irmão, mais ela fica vulnerável. Sim, à violência. À violência. Então, assim, a violência
ela é um reflexo da falha das outras políticas, a falta de diagnóstico, né, da falta dali do mapeamento de causas e efeitos, a falta de investigação sobre isso. E hoje a gente vem trilhando auditorias que identifiquem essas situações, essas lacunas de entendimento, principalmente por parte dos municípios, né? Também em relação ao Estado, porque segurança pública, a gente tem a Polícia Militar, a gente tem a Polícia Civil, a Defesa Civil, a Secretaria de Administração Penitenciária, que são órgãos estaduais, e a gente trabalha muito com eles, né? Sempre que se pensa em segurança pública, se pensa em órgãos estaduais. Sim. Mas eu venho falando muito dos municípios. Eu acho que até por isso que eu puxei o assunto dos municípios. Porque o município tem um papel fundamental, que é um papel de prevenção, é um papel de base. Antes que o crime aconteça, né? Tem muita coisa que o município pode evitar através das suas políticas públicas. Né? Que não tem a ver com tiro, com colete balístico, né? Não tem a ver com a clássica segurança pública. Sim. Mas é um trabalhar pensando em segurança. Você pode trabalhar na saúde pensando em evitar que as pessoas tenham uma saúde mental comprometida, que possam ser mais violentas. Sim. Não, e eu escutei esses dias, né, numa palestra, um professor dizendo uma frase que para mim foi sensacional. Ele disse assim: a vida acontece nos municípios. Exato. Não é? O dia a dia Então, às vezes, ali. a gente fica ali na política pública estadual, só que o Estado, ele está onde? Onde estão as pessoas? As pessoas vivem dentro de um município. E muitas vezes acontece isso mesmo. O município, ele fica desassistido, né? Você vai mais para o interior. Nós também realizamos em Mato Grosso uma auditoria operacional de violência contra a mulher. E é bem isso que você acabou de narrar. Dentro dos municípios é onde a estrutura ela mais falha. É onde é mais realmente eficiente. é menos eficiente, né? Mas é onde a vida acontece. Sim. Ninguém vive dentro do Estado e nem né? da União. Tá dentro, da Né? União. A vida acontece dentro do município. Amélia, dentro os trabalhos que você já realizou durante todos esses anos de tribunal aí, você tem algum que mais se destaca, que mexe com o seu coração quando você fala, assim, quando que você lembra, poxa, aquela auditoria, aquele trabalho, teve algum que mais mexeu com você? Eu imagino que todos devem ter mexido, né? Que você me parece ser uma mulher bem engajada. Sim, mas assim, eu fiquei muito tempo na coordenação, né? Eu fiquei 12 anos como coordenadora, nos últimos 4 na área de segurança pública. Sim. E agora eu tive o prazer, depois de muitos anos sem fazer uma auditoria, eu ser a auditora, né? Eu sempre me meti nas todas as auditorias. Sim. Sempre deixei minha marca. Assim, o pessoal até... Eu já avisava, eu falei, olha, não é interferência, não é o chefe querendo interferir, né? Eu não quero mexer na autonomia de vocês. Mas é que eu sou uma pessoa participativa, eu tenho muitas ideias, então eu queria colaborar. ajudar, colaborar. Então, assim, os meninos ficavam doidos comigo, né? E eu falo de meninos porque só tinha uma mulher na minha coordenadoria. Depois chegou uma outra, que hoje é a atual coordenadora. Ainda bem que eu fui substituída por uma mulher. Por outra mulher. E eu sempre, né, procurei contribuir, né, da melhor forma nas auditorias que eram deles, mas como estavam sobre a minha coordenação. Sim. E aí você me pergunta qual a que mais... Eu acho que foram essas 2 últimas que eu fiz, porque eu estava como auditora, né? Então eu acabei... A gente acabou de entregar agora Acabou não, né? Tem 6 meses, a gente fez no primeiro semestre. Entregamos em agosto uma auditoria de conformidade com nuances, né, com viés ali operacional na violência infantil. Nossa! Então, foi muito interessante. Na verdade, foi um trabalho. Primeiro, a gente fez um levantamento. A gente participou de um levantamento nacional que foi promovido pela Atricom.
E a gente participou desse levantamento porque a gente queria muito fazer um trabalho sobre violência infantil. A gente sempre gosta de colocar uma auditoria assim, governança, auditorias mais na parte operacional, né, na parte de governança e gestão. Mas a gente gosta também das temáticas. Então, por isso que a gente fez da violência contra a mulher e depois a violência infantil. A gente já queria fazer sobre violência infantil, mas a gente não tinha capacidade operacional. E quando chegou o convite para o levantamento da Tricom, foi maravilhoso. A gente foi, executou, levantamos os dados e beleza. Isso foi em 2024. E aí, em 2025, já com o diagnóstico pronto, já com uma equipe engajada, e eu estava nessa equipe, a gente executou uma auditoria brilhante, onde a gente mapeou a situação dos municípios, a questão dos conselhos tutelares, a falta de investimento e a politização dos conselhos tutelares, que atrapalha demais a política de enfrentamento à violência infantil. A gente verificou que não há interoperabilidade entre os sistemas, a criança é revitimizada o tempo inteiro. Então, porque toda vez que você vai narrar um fato, né, que uma violência, você passa por essa violência novamente, né? Então, tem esse aspecto. E também tem o aspecto, como os órgãos acabam não sendo efetivos, a criança ainda continua sendo submetida ali reiteradamente à violência. Então, a criança sofre uma violência doméstica, passa por um hospital. Ela conta a história dela de alguma forma. Criança volta para casa, às vezes volta para aquela família que continua cometendo as violências e ela continua. Então, assim, a gente tentou ali, a gente fez um trabalho bem bacana de tentar estruturar os municípios, as secretarias, o Estado dá o suporte também, que o Estado, ele é o que orienta, né? Ele tem esse papel de orientar ali os municípios, de desenhar a política pública. Então, essa auditoria, eu amei fazer essa auditoria. E o filho mais novo, que eu também estou apaixonada, é uma auditoria no sistema prisional. Políticas de educação no sistema prisional, visando a reintegração social, a ressocialização. Atualmente a gente fala ressocialização não é a palavra mais adequada, hein? Né? Mas assim, independente da terminologia, que isso muda muito com o tempo, né? Sim, sim. Né? A cada nova onda de estudos, enfim, é dado uma nomenclatura diferente. Mas a ideia é esse infrator retornar para a sociedade de forma que ele consiga conviver em sociedade, tornar-se uma pessoa produtiva, não é só abrir a porta do presídio e ele voltar a conviver. É ele conviver dentro de um contexto produtivo, importante. Exato. E como é que foi essa auditoria? Porque o tema é polêmico, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, sério? Tanta coisa para vocês verem, você vai cuidar de preso? Então, vocês escutaram isso? Sim, não, dentro do tribunal. Dentro do tribunal não, né? Aqui, como cidadã, falou, eu tô fazendo auditoria em presídio. Fala, vocês gastam dinheiro com isso? Não gasta dinheiro com o preso, não? Existe muito estigma, né? Mas a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade democrática, de direitos. A gente tem que cumprir a legislação. Hoje a gente não tem pena de morte no nosso país. Então as pessoas, a gente ainda acredita que o Estado pode recuperar essas pessoas. Elas podem voltar para a sociedade. E a gente precisa fazer com que elas voltem. Né? E hoje a gente tem aí um sistema prisional colapsado. Não sei se é de conhecimento geral, mas existem presídios que a situação é tão desumana que a Corte Interamericana ela aplicou uma punição ao Brasil e houve uma determinação em que aquelas pessoas que estão custodiadas nesses presídios, a pena fica pela metade. Então, se o cara teria que cumprir 30 anos, ele vai sair com 15,
Porque a situação é tão degradante, tão desumano, que, assim... Conta em dobro o tempo dele. Conta em dobro. É um castigo muito pesado. E a prisão não é só castigo. A ideia, né? A lei de execução penal, ela traz esse entendimento de que a pessoa vai para o sistema prisional, ela precisa entender que aquele fato que ela cometeu é um fato ilícito, que causa mal à sociedade e que ele precisa mudar. Então, a partir daí, existem várias políticas públicas dentro do sistema prisional. Então, você tem o suporte à religião, tem o suporte ao estudo, ao trabalho. Isso é muito importante, né? E, enfim, assim, a realidade do meu estado, a gente foi investigar. Essa auditoria a gente ainda não entregou, né? Então, assim, eu nem posso avançar não dá pra falar tanto. muito. Mas, assim, é um tema apaixonante. E quando a política pública é bem feita, são novos começos, é uma nova oportunidade. Eu sempre brinco, cada vez que o sol brilha, o dia nasce, é uma nova oportunidade de você ser uma pessoa diferente, de fazer coisas diferentes. E cada um pode ser tocado pelo bem ou pelo mal. Sim. Hoje você é uma pessoa de bem, de repente acontece alguma coisa na tua vida, você acaba cometendo né, se torna uma pessoa que deve ser segregada da sociedade. Como pode acontecer o contrário? Essa pessoa dentro do cárcere, ela também pode ser tocada, pode se tornar uma pessoa melhor. E nada como o estudo. Né? O estudo é muito importante. É libertador, o estudo é libertador. Não só a questão pessoal de você se tornar uma pessoa melhor, como você poder sair dali, vai chegar o dia que aquela pessoa vai ser posta em liberdade. Ela poder ter um emprego, ela ter uma qualificação, ela saber ler, escrever, ter um 2º grau completo. Ela vai ter oportunidade, porque se ela sai do sistema prisional e as portas estão todas fechadas, ela vai voltar para o crime. O crime está sempre com as portas abertas. Sim. Então, é uma opção governamental. O que você quer que aconteça com aquela pessoa quando ela alcançar a liberdade. É uma opção. E como que você, admitindo que pelo menos eu enxergo que essas 3 fiscalizações que vocês fizeram, elas têm uma conexão muito, muito íntima, né? A violência contra a mulher, a violência contra a criança e o sistema prisional. Como que você identificou, percebeu, sentiu que meio que uma coisa leva a outra? Porque se você tiver violência contra a mulher, aquilo pode resvalar na violência contra a criança, ou a criança ela está acostumada a conviver com a violência contra a mulher dentro de casa. Isso é levado para a vida dela e meio que a auditoria do sistema prisional mostra para vocês o resultado dessas outras violências a que as mulheres, as crianças são submetidas ao longo das suas jornadas. Você conseguiu perceber isso agora, com a visão do todo dessas fiscalizações, como que elas se interseccionam em alguma medida? Perfeita essa sua colocação. São consequências, né? Infelizmente, a gente não tem a cultura dos dados. Os dados não são sistematizados. Então, nessa auditoria da violência infantil, a gente falou sobre isso. A gente precisa de um histórico. Aquela criança que sofreu, que passou várias vezes pelo conselho tutelar, né? O que aconteceu com aquela criança depois? E aí, muito interessante, uma juíza lá do Rio de Janeiro, logo depois daquele evento que aconteceu... Tiveram várias mortes, uma invasão que aconteceu no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, foi no mês passado. Essa operação, né? Uma operação. E a juíza comentou sobre isso. Ela é uma juíza de vara de infância e adolescente. Então, ela pega as histórias dos infratores, né? Dos menores infratores. E ela verificou que muitos deles foram vítimas da sua família. Sim. Sofreram violências, ou tiveram pais abusivos. Então, assim, infelizmente, a gente não tem sistematizado esses dados. Pelo menos a gente fez uma busca ali, mas a gente não encontrou nada sistematizado sobre isso. Mas é uma fala recorrente, né? Através dos especialistas, a gente ouve isso. São crianças que já sofrem desde pequeno, muitos, né? Não são todos.
Mas muitos têm um histórico de violência dentro de casa e acabam também se tornando violentos. Sim. Né? Mulheres que também sofreram violência infantil e elas se veem como vítimas. Elas não conseguem entender que ela não precisa suportar aquela violência. Porque é natural. A mãe dela passava por aquilo. É uma repetição de padrão, né? Nossa. Eu escutei esses tempos agora, num seminário que teve lá em Mato Grosso sobre violência infantil, e uma juíza contou um caso justamente. E aí, quando a gente vê os casos, acho interessante a auditoria, né? Porque uma coisa é você olhar e ver os dados e ver aquilo de uma forma distante. Fria. Outra é quando começam a te narrar dados, fatos, isso, né? Casos. E aí aquilo deixa de ser um dado e ganha um nome, ganha uma história, uma identidade. Isso nos choca. Eu, sinceramente, depois eu realizei essa auditoria das mulheres, eu não tive a coragem que você teve de fazer essa auditoria de violência contra crianças, né? E aí ela disse um fato bem interessante. Ela falou assim, que pegou um caso de um cara que tinha matado uma criança, tal, e bem isso, né? Bateu na criança, era enteado, de 2 anos, e chegou a óbito. E depois de 10 anos, ela foi julgar e reencontrou de novo, né, a pessoa. E descobriu que a história dele era essa, que ele, quando criança, também apanhava e foi submetida à violência e tal, e aquilo era fruto, né? É bem isso. E aí isso não está, como você trouxe, em dados, mas são fatos que se alguém uma hora vai ter que traçar essa relação, né? E ela falou uma coisa que me tocou bastante, que ela falou assim, nós, como sociedade, temos que aprender a educar, porque se bater resolvesse, né, a gente já teria seres humanos melhores. E que a pessoa que bate cria uma geração de covardes. E aquela fala me tocou tanto. Forte isso, né? Quer dizer, você está criando ali um covarde. E aquilo me comoveu muito. Eu achei bem interessante essa relação. E o que a Amélia trouxe aqui agora dessa relação, porque você trabalhou a mulher, a criança e o infrator. Né? E tudo isso está interconectado. Olha como... E se alguém não tiver estômago, né, e essa sensibilidade de trabalhar nessas áreas, Sim. Quem que vai fazer? Sim. Quem que vai olhar para isso? Quem que vai trazer uma solução? Parabéns, viu, Amélia, por você estar atuando nessa área e trazendo tantos resultados para nós. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que vocês desenvolvem na comissão, no Comitê de Segurança Pública. Inclusive, lá em Mato Grosso, nós recebemos também esse levantamento e foi realizado em vários tribunais, trouxe dados assustadores da violência contra a criança no Brasil todo, dados que chocam, né? Gostaria até que você trouxesse, você falasse sobre isso, que essa violência ela tem aumentado. E qual a perspectiva que você enxerga, falar um pouco desse trabalho e também desses dados que trouxeram esse levantamento que foi feito no Brasil. Qual é essa perspectiva, né? Se essa violência ela tem aumentado, porque nós temos um ambiente em que a denúncia também ela faz trazer à tona esses casos, ou tá se mais realmente né? há uma mudança aí dentro da nossa sociedade, se essa violência ela tem aumentado por questões comportamentais mesmo, ou se também existe isso, né? De estar maior notificação, né? Uma maior notificação. Pressupõe que, sim, quando você começa a divulgar muito as possibilidades de denúncia, um assunto fica muito em voga, as pessoas também começam a se capacitarem, terem um entendimento, né? Fala-se muito sobre violência infantil, violência contra a mulher. É natural que os dados comecem a aparecer. Aquelas pessoas já não se calam mais. É o vizinho que escuta e que vai lá e faz a denúncia. Então, a gente tem essa ideia de que os casos aumentaram bastante, né?
Então, é um pouco difícil de se falar. O que eu posso dizer para vocês é que hoje existe toda uma política voltada a isso. As políticas relacionadas à violência contra a mulher e contra as crianças, existe todo um orçamento. A violência a criança hoje tem um orçamento específico. Você tem que divulgar aqueles valores que são aplicados para a primeira infância. Então, você tem o OCA, o orçamento da criança e do adolescente. Então, a gente vem avançando com políticas públicas para combater tanto a violência contra a mulher quanto as crianças. Existe legislação sobre feminicídio, existem articulação entre secretarias da mulher, a Secretaria de Segurança Pública. Hoje você já tem um programa Maria da Penha, que dá uma assistência àquelas mulheres que se sentem ameaçadas. Então, assim, é muito difícil eu te responder se esses números são maiores porque está aumentando a violência ou porque as pessoas não estão mais caladas. Elas estão entendendo o papel de cidadão. Também acho que é importante a gente falar isso. A gente tem um papel, não é ser fofoqueiro, né? O que já tá você se metendo na vida do vizinho que tá batendo na mulher. Não, gente. Como é que é briga de marido e mulher? Não se mete a colher. Não é isso, né? Então, e também não a gente precisa utilizar os canais de denúncia. Então, acho que a gente a sociedade vem sendo conscientizada sobre isso. E os institutos também estão fazendo mais pesquisa, coletando os dados. Então, eu não sei te dizer se aumentou ou se diminuiu, entendeu? Eu acho que... Provável que seja, né? Um conjunto, inclusive isso. Sobre essa questão da violência contra a mulher, conversando com uma delegada uma vez, ela comentou que várias vítimas chegam para ela e ela fala assim, você sofre violência em casa? Não. Mas você já apanhou? Não. Ele já puxou o seu cabelo? Já. Então, assim, ela vai... ela não sabe o que é violência. Desenvolvendo, porque ela não sabe, aquela vítima, ela não sabe o que é violência. Ela acha que violência é só o espancamento. Quase morte. Falou, ele te impede de estudar? Sim, isso é uma violência. Ele toma o seu dinheiro, o seu salário é seu, participa da casa, ou é ele que gerencia? Não, é ele que gerencia. Não, isso é uma violência. Então, essa delegada, quando comentou isso comigo, eu falei, é sério que você tem que detalhar para a vítima, para ela conseguir compreender que ela sofre uma violência? Eu falou, E quando o delegado pergunta, você tem certeza? Ixi. Olha, tem certeza? Você não está exagerando? Não está exagerando? Não, mulher, isso pensa nos seus filhos. Isso é pior no interior, viu? Por exemplo, em Mato Grosso, nós temos municípios pequenos, que são 5.000 habitantes, 20.000 habitantes. E aí, muitas vezes, o agressor, né, o autor da violência, porque também dentro da violência contra a mulher, a gente não diz mais agressor. A gente diz autor da violência. Tá. Porque o agressor é como se fosse um estigma que permanece com a pessoa. Quando você fala autor daquela violência, há uma possibilidade da pessoa sair daquela condição. Então, fala autor da violência. Muitas vezes mas o cara... na prática ele agrediu. Na prática agrediu. Tá. Mas no dia a dia é aquele cara que tá jogando futebol com o vizinho. Com o policial lá que a vítima vai lá fazer o boletim de ocorrência. É um município. É um município pequeno. A gente tem que entender que as pessoas vivem. Que é no município que a vida acontece. E ali todo mundo se conhece. A gente conseguiu enxergar muito isso dentro do município. De você ir e ter essa vida, né? Ali todo mundo se conhece. Aí como é que ela vai chegar lá, registrar? Primeiro que já começa com a vergonha da exposição. Né, de você chegar, fazer um boletim de ocorrência e o policial ser o amigo que toma cachaça lá e joga futebol com o autor da violência. Aí vai falar, minha filha, o que você está fazendo aqui? E seus filhos, gente boa. Sua família. Então, é um tema difícil, mas que precisa ser conversado. Precisa ser tratado. Precisa ser tratado, trazer à tona isso que a Cíntia colocou da violência. Tem um termômetro.
da violência, que muito se usa quando vai fazer essas conscientizações em palestras, e que muitas mulheres, quando ela vê aquele termômetro de sinal laranja, vermelho, é quando você já está perto de sofrer um feminicídio. Nossa. Quando a violência ela vai aumentando de níveis. Ela nenhuma violência, nenhum feminicídio começa assim, já o cara falou, vou te matar. Existe todo um antes, uma graduação, vamos dizer assim, né? Graduação atos preparatórios. Atos preparatórios que culminam no feminicídio. E as grandes políticas públicas, né, Amélia, me corrija se eu estiver errada, mas elas têm trabalhado nisso, de a gente conseguir perceber todo esse antes. E as mulheres não têm consciência. Quando você mostra lá o termômetro que você faz dentro das palestras, tem muita mulher que vê lá que está no nível amarelo. E nem sabia. E nem sabia. Não tinha consciência de que estava. Mas isso que você trouxe, Amélia, ainda existe? Esse tipo de abordagem Sim, policial dentro de... Porque hoje existem delegacias da mulher... assim, uma visão do cidadão, estou colocando aqui para o ouvinte tentar se... como cidadão a gente pensa, não, agora tem delegacia da mulher chega lá, ela vai ser acolhida, não? Existem as delegacias da mulher, mas elas não estão em todos os municípios, em todos os bairros, elas não... Muitas vezes não ficam abertas 24 horas, então tem toda uma situação. Na teoria, a mulher só deveria ser atendida por uma mulher, mas não necessariamente isso acontece porque... Até por uma questão de organização do Estado, né? Às vezes, os dados não registram, não estão ali registrados aquela quantidade de violência. Então, não se justifica ter uma delegacia especializada na mulher se naquele município, olha, quase não acontecem esses tipos de crimes. Ou quase não são notificados. Quase não são notificados, talvez. Né? Então, é preciso que os tribunais tenham um papel muito importante, que pese as decisões muitas vezes sejam discricionárias, a gente não possa impor, mas a gente tem como sensibilizar os órgãos públicos, o executivo, o legislativo, né? Certas situações que precisam, por exemplo, fortalecer um instituto que... colete os dados, que, por exemplo, a padronização dos boletins de ocorrência, que esses boletins eles sejam inseridos num sistema que seja compartilhado e que aí você possa ter acesso tanto a mulher que fez uma reclamação na polícia militar, quanto aquela mulher que fez na delegacia, ou a mulher que passou pelo hospital. Muitas vezes, essa vítima ela já passou por vários órgãos públicos, né? É a assistência social, que o assistente social no CRAS e no CREAS vê que a pessoa sofre violência, mas ninguém notifica. E aquela violência está invisível. É a mulher que vai ao posto de saúde ou chega no hospital público e o médico vê, ele tem certeza que aquela mulher foi espancada e ele não faz nada. Faz a notificação compulsória, né? Exato. A gente, enquanto tribunal, nessa auditoria da violência contra a mulher, a gente tentou... medidas nesse sentido, né? Sensibilizar nesse sentido, nas entrevistas que a gente fez, porque, na verdade, esse trabalho da violência contra a mulher, ele acabou sendo um levantamento, né? E aí a gente, nas entrevistas, em todo o processo, a gente tentou sensibilizar os órgãos, né? E depois, na sequência, a gente fez um outro trabalho sobre inquéritos policiais, né? Para a gente verificar se como estava se desenvolvendo a denúncia. Você chega numa delegacia, você vai fazer o registro da ocorrência. O que acontece com aquele registro? Aquele registro vira um inquérito. Esse inquérito leva quanto tempo até ele virar uma denúncia do Ministério Público? A gente tentou mapear isso. E a gente verificou, por exemplo, que uma fonte de informação para a Polícia Civil são esses registros dos hospitais, dos órgãos de saúde. E não se cobra esses registros, então você não tem ali uma base de dados. Então, o tribunal tem como fomentar isso. Sim. Lá no Rio, a gente tem o ISP, é um Instituto de Segurança Pública, que ele faz essa abordagem, ele compila ali os registros de ocorrência e ele traz as estatísticas de violência
do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa, mas é um órgão ainda muito pequeno, não trabalha com uma equipe própria, tem muitos terceirizados, muitos cedidos. Ele precisa ter ser fortalecido, né? E trazer informações para os municípios, falar, ó, município, olha o perfil, acontecem esses crimes nestes bairros. Será que você não tem que ter uma política mais fortalecida sobre, por exemplo, na saúde? Eu sempre bato na saúde, né? Olha, política antidrogas, política a questão do alcoolismo, a gente sabe que são problemas, os vícios... São gatilhos, são né? gatilhos para violência. Então, esses institutos que mapeiem, que façam painéis BI, mostrando ali, mapeando aonde ocorrem as violências, extremamente importante para que os municípios possam desenhar a sua política pública. Tem mais violência dentro da escola, mas quais são os bairros mais críticos? Peraí, então vamos fortalecer aqui o posto de saúde, ou aquela escola municipal ali, de repente fazer mais palestras sobre violência nas escolas. Enfim, trabalhar com dados, estatísticas, evidências. Né? A gente não pode mais. A gente tem as ferramentas de inteligência, né? que nos ajudam, enfim, não tem como não trabalhar com dados, mapear. Eles conseguem colocar os mapas de calor dos bairros. Aquilo é incrível. Eu sou apaixonada por aquilo. Eu também adoro mapa de calor. Desde que você faça o registro correto da ocorrência, desde que a vítima vá à delegacia, queira registrar, e a pessoa que está lá registre. Porque muitas vezes, exatamente, muitas vezes você é desestimulado, como a gente falou no caso da violência da mulher, a gente sabe, né? Todos sabemos porque em face do comportamento machista, ainda muito, né, acirrado no Brasil. Mas isso também acontece com outros crimes, entendeu? O desestímulo ao registro da ocorrência. Então, se você não registra, o que não está registrado... Não existiu, não existe, aconteceu. Né? E não só no papelzinho ou num sistema só da polícia civil. É preciso que isso vá para o Banco de Dados Nacional. O Comitê de Segurança Pública, do IRB, ele assessorou, né, ajudou ao TCU a reunir diversos tribunais em torno dessa temática. O TCU coordenou esse ano uma auditoria no Cinesp, que é um sistema de registro de informações da segurança pública, para verificar a interoperabilidade dos sistemas estaduais, se os sistemas estaduais conseguem emitir esses dados, se esses dados são confiáveis, né? Porque muitas vezes a Polícia Civil tem um sistema, mas esse sistema não fala com o federal. E aí, sei lá, você tem que digitar, ou você tem... Toda vez que você tem que fazer um outro processo mecânico... a probabilidade de erro é gigante. É gigante. Né? Então, é muito importante para a segurança pública trabalhar com dados. Com certeza. Estatística, mapa de calor. Então, a gente vem trabalhando, né? Esse trabalho, o comitê foi criado ano passado... Foi criado ano passado, né? Tá fazendo 1 ano. Foi no último congresso, né? Da Tricom, de Foz, não foi? Foi no congresso de Foz do Iguaçu, da Tricom. E a gente começou a trabalhar efetivamente. A primeira reunião foi em fevereiro. Então, a gente fez 2 trabalhos, né? Esse ano. A gente 2 auditorias. Nós elegemos 2 temas. Esse do Cinesp, em colaboração com o TCU, e o do Fundo Nacional de Segurança Pública, que são recursos que são transferidos do governo federal para os estados, a transferência fundo a fundo, e esses recursos, eles ainda não estão sendo usados da maneira que poderia, com a efetividade que deveriam ser utilizados, né? Então, por exemplo, desses recursos, 10% devem ser aplicados em projetos que seja de enfrentamento à violência contra a mulher. Os estados não estão conseguindo executar por uma questão de governança, gestão, enfim, a gente vai mapear as causas, né? desse descumprimento. E aí a gente planejou esse ano, esse é um trabalho nosso, do
do Comitê de Segurança Pública. A gente tem 4 tribunais envolvidos no planejamento, nós planejamos a auditoria e vamos executar agora em 2026. Quais são os tribunais? Pois é, dos 4, 3 estão aqui. Distrito Federal. Isso, Davi está lá nos representando. Maravilhoso, Davi. O Marcelo também, do Mato Grosso, Tribunal de Contas de Mato Grosso. Temos a Lívia, do Piauí, e a Jéssica, do Pará. Perfeito. E eu tô na coordenação. E o doutor Rainha dando todo o apoio. Então, a gente espera que seja um trabalho bem bacana, que a gente possa contribuir, principalmente com esses recursos que são, vamos dizer assim, carimbados. 10% para violência contra a mulher, 10% para, olha que assunto importante, a saúde dos profissionais de segurança pública. Porque eles saúde são, mental, eles enlouquecem. Eles são de carne e osso, como nós. Eles são humanos. E eles precisam de toda uma assistência. Então, muitas vezes o Estado tem dificuldades administrativas ali de organizarem projetos com essa temática. E de executar o orçamento destinado a essa... Isso. Esses valores ficam lá na conta, rendendo. E a política pública precisando ser executada. Que angústia, né? Que dá de ver algo Nossa. assim. Amélia, agora eu quero saber um pouco mais sobre a mulher. Por trás de todos esses projetos, né? A gente falou tanto dos projetos que a gente sabe a competência. Isso já nos foi falado quando o seu nome foi recomendado para a gente fazer essa entrevista. Mas eu tô curiosa para saber sobre a mulher por trás dessa competência toda. Um pouco mais sobre a sua história. E a pergunta é sobre superação, né? O que você tem para nos dizer aqui, compartilhar com as outras mulheres e até com os homens também que nos escutam. Você passa na sua fala uma força, uma paixão, o olhinho brilha. Com certeza por ter ocupado também tantos espaços como de liderança. Isso não é... Eu vejo assim, eu que sou uma estudiosa de liderança feminina, eu vejo que toda vez que uma mulher ocupa esses cargos, ela tem um quê a mais ali. Não sei. Com certeza. E aí eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse lado da Amélia, de líder, de... uma mulher, como você enxerga a vida, essas questões, como que você enfrenta os desafios na vida... que você tem para nos compartilhar um pouco sobre essa sua visão de mundo? Bem, eu tenho uma deficiência física, né? Então, assim, eu procuro não pensar nas dificuldades. Eu acho que quando a gente tem um objetivo muito claro e a gente quer uma coisa, a gente não pode olhar prestar o copo atenção. meio vazio. Meio vazio, ou aquelas vozes, né? Você não vai conseguir, você não deve estar ali, você... Não. Vamos fazer sempre procurar fazer o melhor, né, da gente. Isso traz um peso. Assim, assim, acho que como mulher, a gente, né, vocês vão compreender que tem um lado feminino que a gente, por mais que a gente se esforce, sempre tem, às vezes, alguém para falar, não é bem assim, olha, mas tem aquele defeito, mas ela fala muito, né? Nossa. Ela fala alto. Ela é briguenta. Ela é uma mulher difícil. Nossa. Fulana é tão competente, ela estaria perfeitamente naquele cargo, mas ela briga demais. Agora, se é um homem brigando demais, com todas... Não, é o jeito dele, né? É o jeito dele, Líder nato. Mas tem toda essa dificuldade e em função da minha deficiência física, também eu preciso sempre estar me autoafirmando. Isso, muito engraçado falar sobre isso, porque tem pouco tempo que eu fiz uma entrevista, a gente faz aqueles exames periódicos, né, lá no tribunal, eles têm um olhar bem bacana, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tem um olhar bem bacana para os servidores públicos. E eu fui fazer, né, esse exame periódico e passei pelo psicólogo. E eu nunca fui a psicólogo, né, até minha filha faz, mas eu nunca fui. Nunca tive tempo, muito tempo para isso. Nunca pensei muito, né, que como eu disse, eu vou fazendo as coisas sem pensar muito.
Mas, nesse momento, eu fui obrigada a pensar sobre o assunto e eu cheguei à conclusão do peso da responsabilidade que a gente se coloca. Né? Então, eu não posso fazer mal feito porque eu sou mulher. Eu não posso fazer mal feito porque eu sou deficiente. Eu preciso ser tão boa que eles esqueçam que eu tenho esse problema. Que eles esqueçam que eu sou mulher. Então, isso é um peso muito grande. É uma pressão enorme. Né? É muito grande. Não, eu não posso deixar a bola cair. Eu tenho, né, vários pratinhos aqui. É uma malabarista. Preciso rodar. Não, porque ela deve ter um casamento péssimo. Porque ela se dedica tanto ao trabalho. Nossa, a filha deve ser criada pela empregada. Né? Muitas vezes passa por isso. Porque você precisa se provar tanto que se você não tiver uma retaguarda boa em casa, se o marido não chegar junto com o filho... Meu marido sentava para estudar com a minha filha, né? Que eu estava estudando para fazer concurso. Eu estava, né, sempre buscando ali, tá fazendo o melhor trabalho possível. Então, é difícil. E a partir dessa conversa com essa psicóloga, a minha ficha caiu. O porquê que eu tinha que sair tão tarde do tribunal? Não, eu vou me impor. E eu comecei a me impor limites, né? Me chamaram para jogar futebol. Tem as Olimpíadas, que, aliás, é um evento maravilhoso. Assim, um evento de RH mesmo, de gestão de pessoas. Você que faz network, você procura ter uma vida mais saudável, porque você faz parte de uma equipe de futebol. Então, você não pode engordar. Não é porque você quer ficar estético. Você quer ter uma saúde bacana. Então, você sabe que se você engordar, você não vai conseguir correr com a mesma agilidade. Você tem que ter uma, né? Enfim, o senso de equipe, a responsabilidade da equipe, a vontade de se manter saudável. E aí me chamaram para esse evento, para participar do time de futebol. E eu estava chateada com uma situação do trabalho. Eu vou participar desse... Eu nunca fui para a Olimpíada, vou me aposentar e não fui para esse evento, eu vou. E comecei a treinar o futebol e foi maravilhoso, porque me impôs sair do tribunal pelo menos um dia da semana mais cedo. Eu tinha que sair às 6 da tarde. Lá a gente tem uma carga horária, né, de 8 horas. Então, eu me obrigava a sair às 6 da tarde, porque eu tinha que ir com as meninas treinarem. Toda quarta-feira, né? E aí eu comecei a fazer algumas ponderações, né? Veio o convite para o Comitê de Segurança Pública. Por que não? Vou aceitar, mas eu vou botar, né? Eu preciso pontuar algumas coisas. Talvez eu não possa mais ficar como coordenadora geral, né? Peraí, pelo menos nesse primeiro momento, né? Que a gente tá sendo criado, precisa um olhar mais cuidadoso. Enfim, porque como a gente sempre fala, o dia tem 24 horas, é para todo mundo, né? E essa história também, assim, é a melhor workaholic. Eu não sou workaholic, gente. Eu gosto de ir pra praia também. Eu gosto de ficar com o marido. A gente adora assistir filmes, ler livros. Enfim, a gente gosta de outras coisas. Mas a gente gosta de um trabalho bem feito. Então, se a gente precisa ficar um pouquinho a mais, às vezes um pocão, um final de semana, um feriado, a gente faz porque a gente quer um resultado positivo. Mas, né? Eu não gosto desse estigma do workaholic, porque parece que você está sempre disponível ali para fazer todo o trabalho do mundo. Não, e se alguém está fazendo todo o trabalho do mundo é porque outros não estão fazendo. Não estão fazendo essa parte. Então, acho que a gente precisa se autoafirmar e aí a gente vai aceitando. A gente vai... Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Né? A gente precisa botar certos limites também. Né? Na gente, não é nos outros. Sim. Quando eu tô falando colocar limites em nós. Em nós mesmas. Porque senão... Aprender a dizer não quando for necessário. Mas eu acho que é importante a gente ressignificar o workaholic, sabia? Por que tem que ser negativo? Por que falar workaholic com esse tom pejorativo de... Ai, não, a pessoa... Não, eu sou workaholic. Eu gosto do meu trabalho. Eu também gosto. Todo mundo aqui que tá nessa mesa. Gosta, né? Mayra, que tá aqui sentada com a gente na plateia. Todas nós aqui gostamos. Por que a gente tem que esconder isso e falar assim, não, eu não sou workaholic. Não, eu sou.
precisamos impor limites saudáveis. Mas nós podemos, sim, ser mães, esposas, artistas e gostar de trabalhar, e gostar de sermos auditoras, e gostar do nosso trabalho. Então, nossa, que sejamos workaholics felizes. É isso aí. Sem pressão, né? Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Amélia, muito obrigada por você ter... Ih, mulher, nós passamos, ó... E muito já. Nossa Senhora. É muito rápido. O tempo voa. Porque quando a gente... Cara, uma coisa que a gente sempre fala, eu e Simone, o ambiente de conexão em todas as oportunidades que nós estamos juntas conversando com as colegas, é muito gostoso. A gente tem que ter esse brilho nos olhos. Eu estou aqui apaixonada, olhando para a Amélia, os olhinhos brilhando quando ela fala do trabalho dela, quando ela fala do envolvimento com o comitê, quando ela, sabe, a mesma coisa com Mayra. Toda vez que eu olho para minha companheira de trincheira, a mesma coisa. Então, assim... o tempo passa porque a gente se sente conectada, é uma energia muito bacana e é por isso que a gente mantém o projeto autônomo, independente, para que a gente possa colocar aqui aquelas mulheres que, assim como você, faz o trabalho transcender. E elevar o nome do seu tribunal, elevar a imagem do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para um patamar além daquele local. Hoje, o seu trabalho está projetando nacionalmente o seu tribunal. Então, isso é espetacular. Muito obrigada por ter aceitado. Por ser mais uma dos Bora. Agora ela faz parte. Agora Mulheres no Controle é nosso. E eu queria que você, por favor, se despedisse. E desse mais um recado. Isso, desse o seu recado, deixasse a sua mensagem. Gente, eu só tenho a agradecer esse convite. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês, falando de algo tão gratificante para mim, que é o meu trabalho. Como estamos num programa para mulheres e para homens também. Né? Mas eu quero uma mensagem especial para as mulheres que nós podemos tudo aquilo que a gente quer. Que a gente que faz o nosso olho brilhar, tudo que nos completa. E que o trabalho, sim, pode nos completar também. Né? Não precisa ser o nosso todo, mas ele é importante e a gente tem que buscar propósito. E eu sempre lembro de uma fala que é: se hoje fosse seu último dia, você gostaria de ser lembrado como? Boa. Né? E que a gente pode, toda vez que a gente conhece alguém, a gente pode deixar um pouquinho de nós neles. Então, é isso. Trazer coisas positivas, dizer que o trabalho no controle externo é muito gratificante, que perpassa, né, os processos. Sim. E atinge vidas, pode mudar realidades. Perfeito. Então, é isso. Obrigada. Gratidão. Obrigada, Gratidão por ter meninas. topado estar aqui. É isso. Encerre, minha companheira. Então, já que eu abri, né, encerro. Esse foi nosso episódio com a Amélia Luz. E gratidão pela sua presença, por ter aceitado. Aprendi muito nesse episódio. Esse tema de segurança pública é um tema que realmente tem tantos tabus, e ver que uma mulher está à frente com essa projeção também. Que bom que tiveram essa ideia de criar o Comitê Técnico de Segurança Pública. Acho que isso vem trazer vários benefícios para todos os tribunais de conta. E que bom que nós, né, nossos tribunais têm feito parte disso também. Graças a Deus. E é isso. É uma pena que seja tão pouco tempo, né? Gratidão a todos que nos escutam. E peço que aquele recado de sempre, nos sigam, avaliem lá 5 estrelas no nosso Spotify. Compartilhe. Compartilhe. E é isso, gente. Obrigada, pessoal. Gratidão. Até a próxima.